I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E eu tenho feito uma pergunta para mim nos últimos anos, últimos 5, 6 anos. A partir de que ano as crianças voltaram a ser tratadas como idiotas? Isso eu estou falando mais especificamente no quesito animações. Se você pegar desenhos para crianças, e eu estou falando criança mesmo, criança de 8, 9, 10 anos, 12 anos. Se você pegar as produções em animação para essa faixa etária, nos anos 60, 70, era uma coisa bem infantil, barata no sentido de história e tudo mais, mas as crianças eram tratadas como cidadão de segunda classe, sabe? Um ser bobo, imbecil até. A partir dos anos 80, essa história começou a mudar. Nos anos 80, apesar da gente ter animações como, por exemplo, o próprio He-Man, que hoje não, quando a gente vê quando é um adulto, a gente fala, nossa, que bobinho, mas ao mesmo tempo, elas tinham mais ação, deixou de ter aquela cara de Hanna-Barbera, porque antes todo o desenho era Hanna-Barbera. Praticamente 90% da produção de desenho nos anos 70 e parte dos anos 80 era Hanna-Barbera. Isso eu tô falando antes do Cartoon Network comprar a Hanna-Barbera, quando ela era um estúdio e ela era monstruosa. Então tudo era ela. E ela dominava o mercado, ela ditava como eram tratadas as crianças. A partir dos anos 80 isso muda. Tem outros estúdios menores. É investido um dinheiro maior também nas animações porque se gastava mais. A gente tem que lembrar que os anos 80 nos Estados Unidos foi um boom econômico. Então o pessoal torrava uma grana. Época de excesso, época de Yuppie, época de não sei o que lá. Então, brinquedos mais caros, tinham produções mais caras para atrair esse público. Mas tirando essa parte da animação em si, da venda de brinquedos, os temas e as formas como esses temas eram adotados, eles já começaram a mudar a partir dos anos 80. Principalmente a partir da metade dos anos 80. Você continuava tendo desenhos bobos, mas que as crianças gostavam, como o próprio He-Man, a She-Ra, aquela que passava no SBT, que era uma turminha boba, que tinha uma casa na árvore, que tinha o Alce, o lobinho, a menina era um cachorrinho. O desenho é super bobo, eu tenho ele inclusive na minha HD, dubladinho. É super bobo. Aquele negócio, era um desenho mais educativo. E aí, a partir do meio dos anos 80, começa aqueles desenhos de ação, de aquela coisa de que começa a virar o Extreme. Ainda não é o Extreme. Aí tá no Extreme só, na verdade. E aí começam aqueles desenhos, Galaxy Rangers, Silverhawks, Thundercats, e por aí vai, um monte de desenho. E aí sim, a gente chega nos anos 90, que aí, os anos 90, na verdade, eles, em TV, cinema, quadrinho, tudo, a mentalidade era do Extreme! Extreme! Tanto que, você pega as mudanças de uniforme que eles fizeram em heróis, tanto da Marvel quanto da DC, aquelas coisas pra deixar mais uau! E tudo mais, e rock mandava na parada, Nirvana tava no top da chart, música pop, batendo Madonna, batendo Michael Jackson. Então a sociedade tava todo mundo, sei lá, passou aquela época dos anos 80 de cheirar cocaína e entrou numa época dos anos 90 de tomar êxtase. Então tava todo mundo, era uma vibe diferente, sabe? E as animações mudaram também. E nesse ponto eles pararam completamente de tratar as crianças como completos imbecis. Mesmo os desenhos mais bobos tinham piadas para os pais dessas crianças também. Mesmo Tartarugas Ninja e outros desenhos tinham piadas, tinham conteúdo não só para agradar a criança como os pais. E aí você tinha também os desenhos que eram radicais, né? Dos anos 90. E inteligentes. Aí a gente teve Animaniacs, a gente teve a Vaca e o Frango, a gente teve o Coragem. Porra, você pega os personagens de algum desses desenhos, você pega o Boom de Fora da Vaca e o Frango, você pega
o ele das meninas superpoderosas. Você pega esses personagens que até então eram impensáveis, esses personagens, numa animação para criança. E isso os anos 90 fez e fez muito bem. E começou aquela coisa, pais assistiam desenhos, adolescentes assistiam desenhos e adultos assistiam desenhos, e não com aquela questão da nostalgia. Era uma questão de lançavam uma coisa nova, queria assistir. E, quebrou um monte de barreira. Você pega o Animaniacs, tinha tanta piada de adulto aquele desenho, que você pega pra assistir hoje. Claro, você tem que ter um pouco de conhecimento de cultura pop dos anos 90. As referências são um pouco datadas. Se você conhece essas referências, você vai entender várias das piadas. Piadas do período Clinton nos Estados Unidos. E mesmo animações voltadas para o público bem infantil, elas tinham uma pegada melhor. Elas tinham uma pegada que não tratavam o público infantil como crianças idiotas. Você pega o Babar, por exemplo, que passava na TV Cultura, era uma animação muito legal. Inclusive, para você ter noção, eu já era adolescente, eu já era um adulto praticamente quando passava Babar na Cultura. Eu assistia com meu pai o Babar. A gente gostava de assistir o desenho do Babar. As animações eram tratadas de forma diferente. E para mim, o ápice das animações foi o Batman, a série animada. Essa é uma animação que transcendeu, que mudou o mercado de animação. Eles usaram, a Warner usou tudo que ela tinha criado, todo um departamento que tinha sido criado por conta do Animaniacs. Eles tinham orquestra lá por conta do Animaniacs, porque o Steven Spielberg queria que houvessem músicas específicas e tudo mais. Eles tinham uma orquestra no prédio. Então, por conta disso, o Batman tem aquela trilha sonora sensacional, porque foram feitas usando a orquestra que a princípio era para ser usada no Animaniacs só. Porra, Tiny Toons. Então, o Batman, para mim, ele é o ápice. E o Batman é uma animação que não é nem um pouco datada. Se você pega uma pessoa que nunca assistiu o Batman na vida, a animação dos anos 90, põe uma criança, um adolescente para assistir, ele não vai dizer que é dos anos 90 nunca. E ele não vai achar aquilo infantil. A criança vai achar aquilo bacana, o adolescente não vai achar aquilo infantil e o adulto muito menos. Porque eram histórias boas, histórias bem escritas e tudo mais. Inclusive, esse vídeo, falando das animações e a partir de que momento as crianças foram consideradas idiotas, veio quando eu estava vendo a nova animação do Batman, A Sombra do Batman, que inclusive eu vou fazer, o próximo vídeo é um review dessa animação, e eu parei para pensar justamente isso. A partir de que momento as crianças começaram a ser tratadas feito idiotas? Porque o Batman dos anos 90 era incrível. Os personagens tinham uma profundidade absurda. Eles criaram... A Arlequina foi criada na Batman série animada. Histórias de origem dos vilões, como do Duas Caras, do Senhor Frio. Meu Deus, cara, tinha uma profundidade. Você sentia simpatia pelos vilões. Eles conseguiram tornar essas origens trágicas. E você, depois de assistir aquilo, você sentia toda a tragédia que acompanhava esses personagens. Então o vilão, ele não se tornava só um vilão. Ele era uma pessoa. Ele tinha sentimentos, ele tinha causas para ele ter se tornado aquele vilão e tudo mais. E o próprio Batman. Sem falar na animação, que é uma coisa primorosa. Primorosa. Inclusive, para quem não assistiu, assista um documentário que tem no canal da Warner no YouTube, um documentário de 1 hora e pouco. O problema é que ele tá todo em inglês e não tem legenda em português. Mas se você consegue se virar, assiste o documentário sobre a série da animação, sobre a série do Batman dos anos 90. Cara, é muito bom esse documentário e você entende um pouquinho mais o que acontece por trás, o que aconteceu, na verdade, por trás. E isso eu nem falei das animações de super-herói, tirando a do Batman, de outras animações, como o Homem-Aranha, que pra mim não teve nenhum filme, pra mim, tirando as HQs, a melhor adaptação do Homem-Aranha foi na série animada dos anos 90 também.
que também eu tenho ela, porque nunca foi lançada em DVD. A animação do Batman lançaram ela em DVD, eu tenho ela em DVD. A do Homem-Aranha nunca foi lançada completa, então eu tive que baixar. Eu tenho ela dubladinha, coisa mais linda do mundo. E pra mim, não teve um filme do Homem-Aranha que chegou aos pés dessa série animada dos anos 90. Foi o MCU antes do MCU acontecer. Todo mundo fazia ponta no no desenho do Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha, na verdade, foi quem sempre carregou a Marvel nas costas. Ela não faliu várias vezes por causa do Homem-Aranha. A gente chega nos anos 2000, mudou um pouco. Você continua com aqueles desenhos meio de ação. Os desenhos talvez não tenham a mesma sagacidade, uns têm, outros não, mas, e novamente, isso sem falar de alguns desenhos de super-herói, como Liga da Justiça, o Super Choque, o X-Men Evolution, que, são sensacionais. Mas ainda assim a gente tem bons desenhos como Billy Mandy, Samurai Jack, um dos meus preferidos, que é o Flapjack. O Avatar, eu não sei se ele é dos anos 2000 ou ele começou a ser feito nos anos 10. Eu já não lembro. Mas Billy Mandy, Samurai Jack, Mansão Foster, de Amigos Imaginários, são todos desenhos dos anos 2000 que são muito bons. Então, nos anos 2000, a gente seguiu essa toada de desenhos mais inteligentes. Comecinho dos anos 10, a gente ainda tinha essa toada com animações de qualidade bem pior. Os traços ficaram meio que hegemônicos nas animações, todas meio que se parecem, diferente dos anos 90 e dos anos 2000, em que haviam experimentações, você via que o autor, o criador daquela animação, tinha colocado os traços dele, diferente dos anos 2000, dos anos 10. Final dos anos 2000 e começo dos anos 10, principalmente, onde você vê um negócio extremamente hegemônico, tudo se parece, mas pelo menos as histórias ainda eram boas. Apenas um Show, O Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura. As histórias eram boas, seguindo a mesma pegada. Eram desenhos para criança, para adolescente, para adulto, para todo mundo assistir e se divertir. Cada um pegava uma coisinha. E aí eu não vou conseguir colocar exatamente o dedo em que ano, mas, sei lá por 2015, talvez um pouco antes, que as crianças começaram a ser tratadas feito idiotas. E as animações eram animações idiotas. E aí começou também o mercado de animação. Aumentou o mercado de animação de adulto, que começou ali nos anos 2000, mas nos anos 10 ele aumentou, expandiu bastante. Fazia ou desenho idiota para criança, ou animação adulta e assim, grotesca, porque a maioria dessas animações adultas são idiotas, são bestas. Brickleberry, assim, tipo um monte de moleque de 18 anos escrevesse uma série, escrevesse roteiro para uma série. Então só tem putaria, sacanagem, droga e outras cositas mais. Mas a inteligência ainda respirava, com algumas séries como o Ugly Americans. O Drawn Together eu não vou dizer que era uma série inteligente, era aquela meio pegada de estudante de 18 anos. Muita droga, muita putaria e esse tipo de coisa. Mas tinha também o Clone High, você tinha os Irmãos Aventura, muita coisa no Adult Swim. Era inteligente, era bacana. Então, várias dessas animações eram bacanas, eram divertidas, era para um público adulto, novamente. O traço decaiu muito, mas eram divertidas. As infantis, seguindo a mesma toada dos traços, eram... Ou era uma piração completa, tipo Titio Avô, que aquilo é desenho para quem tomou doce e ficar assistindo. Mas aí você tem um monte de desenho bem besta, tipo Clarencio e outras coisas que, cara, não eram inteligentes, não eram engraçados e imbecilizavam as crianças. E falaram um monte de desenho que não durou 3 temporadas, 2 temporadas, ou KKO e tantos outros. E todos esses desenhos têm isso em comum, a imbecilização das crianças. Mas eu acho que foi lá por 2015, 2014 talvez,
que as animações começaram a ficar idiotas, imbecilizaram as animações para criança e tornaram o que é hoje. E, é muito triste ver isso, porque se você parar para pensar, as pessoas não têm acesso. Agora, eu digo uma coisa, se você só tem dinheiro para assinar um serviço de streaming, assina HBO Max. Se eu tivesse que indicar só pode ter um serviço de streaming, assina HBO Max, porque você tem muita animação boa. Eles vão fazer um monte de reboot, mas abstrai essas porcarias. O problema é que no Brasil eles estão colocando muito aos pouquinhos. Colocaram a série animada do Super-Homem dos anos 90, ainda não colocaram a do Batman, mas já tem a Vaca e o Frango, tem algumas temporadas do Apenas um Show, você tem o reboot do Animaniacs, mas eu quero o Animaniacs clássico, apesar que eu tenho também computador, o Animaniacs clássico. Tem os Jovens Titãs, os Jovens Titãs bons, o desenho bacana, divertido, não esse desenho bobo. Tem os longa-metragens, vários longa-metragens da DC, de animação. Então, se você gosta de animação e gosta de desenho que não te trate feito um idiota, eu recomendaria isso, assinar HBO Max, por conta dessas animações. E o HBO Max, se quiser me dar uma assinatura de graça, me mandar uma mochila, não vai mudar nada a minha opinião quando eu tiver que falar mal. E, inclusive, a ideia desse vídeo veio justamente quando eu assisti o novo desenho do Batman, que estrelou. Que eu não estava muito feliz ou esperançoso em relação a ele, porque eu sabia que o J.J. Abrams ia estar metido, porque ele assinou um contrato milionário com a Warner para tomar conta das franquias da DC. E foi justamente mais ou menos o que eu imaginava que ia acontecer. Então é isso aí. O que você acha das animações de hoje? Você acha que uma animação, qualquer animação hoje, chega aos pés de um Batman dos anos 90 ou um Homem-Aranha, se você é fã da Marvel, dos anos 90? Você já assistiu essas duas animações? A do Homem-Aranha você acha com uma certa facilidade todos os episódios dubladinhos, são 52, se eu não me engano, e vale a pena. Então deixe seu comentário, diz aí o que você acha das novas animações. E assim, não é nenhuma questão de lacração, não tem absolutamente nada a ver com lacração. As animações, a pobreza das animações atuais tem a ver com tratar crianças como imbecis, tratar crianças como idiotas, e os desenhos para crianças fazerem com que os pais queiram arrancar o cabelo, porque não dá para assistir junto sem ficar irritado com aquilo, pela estupidificação dos roteiros e tudo mais. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.